quando nós falamos do lado palestino, que este lado relativamente temos menos atenção, embora nosso curso seja um curso sobre Israel-Palestina, até hoje nós dedicamos mais atenção ao lado israelense. Isto é quase inevitável, pois Israel é um Estado com uma longa história, mas também muitas divisões internas, muitas especificidades. O lado palestino aqui no conflito é, por motivos históricos que nós esclarecemos, é de underdog, é o lado mais fraco. Em consequência, também quase automaticamente recebe menos atenção. Então, quero hoje um pouco consertar isto. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é que, se nós voltamos à época quando se estabeleceu o Estado de Israel em 48, esta epopeia do estabelecimento do Estado de Israel se acompanhou de uma tragédia para os palestinos. Esta tragédia, como vocês se lembram, se chama Nakba, ou seja, catástrofe. E durante um bom tempo depois, os palestinos desaparecem da cena, das análises, até o nome. Nós usamos hoje o nome palestino, tem um movimento pró-palestino e tudo mais, mas nunca é supérfluo lembrar que até uns 40 anos atrás ninguém falou de palestinos. Sim, foram os árabes, e os árabes então, como nós sabemos hoje, são divididos em grupos bem diferentes, e os palestinos são apenas um destes grupos. Então, a reentrada da população original do território de Palestina, ou da terra de Israel, voltando à cena internacional, voltando aos holofotes das mídias, etc., é algo que acontece só um pouco depois, pois esta sociedade foi quebrada, sim, a maioria dos palestinos se encontraram numa situação de refugiados e tiveram que simplesmente sobreviver, o que se fez com bastantes dificuldades. E são uns 10 anos atrás que vemos os primórdios de um renascimento palestino. Entre militantes jovens, que neste momento então representam uma nova geração, já crescida em campos de refugiados, na Jordânia, no Líbano e em outros lugares. Um caráter muito importante, cujo nome vocês conhecem e que foi, desde o fim dos anos 50, já ativo, foi Yasser Arafat, que foi ele foi um dos cofundadores da Fatah. Houve também ao lado da Fatah outros grupos com ideologias diferentes, a Frente Popular pela Libertação da Palestina, a Frente Democrática pela Libertação da Palestina e outros ainda. Bom, estes grupos são ainda muito longe de Hamas e do quadro político que nós conhecemos hoje do panorama palestino. O que eles tiveram como ideologia é: nós perdemos a pátria-mãe e nós vamos recuperar, reconquistar esta terra que pertence a nós. O objetivo, na época, foi bastante influenciado pelo pensamento europeu esquerdista, e então o objetivo foi considerar um Estado democrático secular. Sobre isto houve variações que não vou entrar agora nos detalhes, mas o modelo foi um Estado onde vários grupos podiam conviver. Num segundo momento, os palestinos foram gentis o suficiente para até incluir os judeus com um destes grupos religiosos. Sim, então a definição foi um Estado democrático secular para muçulmanos, cristãos e judeus. Quer dizer, a religião não teria um papel. A nacionalidade árabe, por outro lado, teria o papel predominante. E a maneira para reconquistar, nesta época, foi considerada pela luta armada. A luta armada, na prática, foram ataques terroristas extremamente ineficazes, suficientemente irritantes para os israelenses para desencadear eventualmente a Guerra de 6 Dias, em junho de 67,
mas totalmente ineficientes para obter qualquer coisa positiva para os palestinos. Senão, talvez, que o mundo começou a dar mais atenção a este povo. Como os resultados foram, então, desapontadores, os palestinos, que na grande maioria, neste momento, então, são secularistas, embora a grande maioria também sejam muçulmanos, mas não em termos políticos, politicamente são nacionalistas seculares, que eles movem para uma mudança de sua ideologia. Isto acontece para o fim dos anos 60, anos 70, continua durante os anos 80. Qual é a diferença? Então, se vão dizer, bom, já que não dá aparentemente para mover esta massa sionista que é o Estado de Israel, embora a ideologia dissesse que isto é uma entidade totalmente artificial, mas não foi tão artificial aparentemente. Então, por que não vamos já conquistar uma parte da pátria mãe perdida e em qualquer lugar que nos libertamos, vamos estabelecer uma autoridade nacional palestina? Daí para eventualmente chegar à conclusão, bom, talvez conseguimos uma parte, mas não o total da Palestina, e então teremos dois estados, e que estes dois estados eventualmente poderiam conviver em paz entre elas. Então foi um passo menor, e os palestinos gravaram este passo para o fim dos anos 80. Então, pelo menos o mainstream palestino, aos poucos, vai na direção de uma aceitação de uma solução política em base do plano de partilha muito semelhante ao que a ONU previa, então, 40 anos antes disto. 30, 40 anos antes. E então, do mesmo jeito, os palestinos, pelo menos Fatah e o mainstream secularista, aos poucos vão abandonar a luta armada a favor da luta política, ou seja, negociações, diplomacia. Desta maneira, então, se abriu uma possibilidade para fazer um processo de paz com Israel. Obviamente, para fazer um processo de paz, você precisa duas partes. Então, Israel, de seu lado, também teve que fazer vários passos ideológicos, mas sobre isto a gente já discutiu suficientemente. Então, entramos no processo de paz, anos 90, e este processo de paz, então, não deu certo. Também discutimos extensivamente o porquê ou os porquês. Mas Fatah e seus companheiros dentro da Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, não conseguiram fazer uma adaptação ideológica. Então, eles entram numa situação de crise. E, basicamente, esta crise continua até em nossos dias. Então, por um lado, graças à sua atuação diplomática, a autoridade palestina tem uma certa legitimidade internacional. Por outro lado, devido ao pouco que eles alcançaram em termos práticos em prol de sua nação palestina, eles perdem em legitimização na esfera propriamente palestina, entre seu próprio povo. Então, isto abre um tipo de vácuo ideológico, e este vácuo ideológico é o que Hamas vai preencher. Sim? Hamas, então, é um partido político abertamente religioso, islâmico, islamista, e que advoga um outro caminho para a solução do conflito. Então, nós chegamos agora a Hamas e a fase islamista da política palestina. Obviamente, hoje, estas duas fases coexistem de certa maneira, pois você tem ainda a autoridade palestina e ainda Hamas não controla o total da política palestina. Tem uma competição entre elas, mas provavelmente, se hoje tivesse eleições, Hamas venceria os nacionalistas. Grande maioria dos palestinos são muçulmanos. Todos os islamistas são muçulmanos, mas de longe não todos os muçulmanos são islamistas. Islamismo é uma ideologia política, sim?
E é basicamente o que também poderíamos chamar de fundamentalismo muçulmano, algo do tipo. Então, a pergunta é quantos dos palestinos são hoje islamistas? E a resposta é ninguém sabe, pois depende de como você pesquisa isto, quais perguntas você coloca, digamos, uma amostra da população, pois você não pode perguntar a todos, e o quanto as pessoas são honestas em responder. Minha estimativa é que algo como entre um quarto e um terço dos palestinos abraçam ideologicamente este modelo islamista. E isto implicaria que mais da metade dos muçulmanos palestinos, que são a maioria dos palestinos, não estão a favor, sim, mas convivem ou aceitam como, bom, já que outras alternativas não deram certo, por que não experimentaremos com este modelo? Ok, então rapidamente, pois também sobre o islamismo eu já expliquei várias coisas. Islamismo, como nós conhecemos hoje, engloba muitos movimentos que, a partir da religião islã, chegam a uma interpretação política e que, para alcançar seu programa, também usa uma variedade de métodos, entre pacíficos, eleitorais e até terroristas. O islamismo, como ideologia, é uma reação aos fracassos ou desapontamentos para com outras ideologias que tentaram de fazer sentido da situação de derrotas que o mundo muçulmano recebera da parte do Ocidente no século XIX e no século passado. Nós também já discutimos quais foram algumas destas reações, não particularmente na Palestina, mas no mundo muçulmano em sua generalidade. Aí o mais importante provavelmente é o modernismo. O modernismo é uma maneira de interpretar a religião, tentando fazer uma ponte entre interpretações tradicionais e interpretações que harmonizam com a ciência moderna, com ideias políticas modernas, etc. Você tem isto também no cristianismo, por exemplo, a maioria dos cristãos, hoje um terço dos seres humanos em nosso mundo se chamam cristãos, mas a grande maioria não mais acredita que a Terra foi criada em 6 dias. Sim? Porque não? A ciência comprovou outra coisa e o modernismo cristão conseguiu fazer uma leitura alegórica, simbólica, do relatório em Gênesis capítulo 1 sobre a criação da Terra. Então, o modernismo consegue continuar com sua fé e também abraçar a modernidade. E você tem algo do tipo também no mundo muçulmano. E aí você tem, por exemplo, vozes que chamam para uma reforma dentro do Islã. Do mesmo jeito como 500 anos atrás, Martin Luther e João Calvino fizeram uma reforma dentro do cristianismo. Em geral, eles estão a favor de uma separação entre Estado e religião. E o mais importante é provavelmente que eles vão pegar o livro sagrado, o Alcorão, que na visão tradicional islâmica é a palavra imediata de Deus, revelada ao último profeta Maomé. Eles vão pegar esta revelação como um documento histórico. Não que eles vão negar que houve uma revelação, mas que o que nós temos hoje como este livro é algo que precisamos contextualizar na sua história para fazer sentido e para interpretar e para aplicar a nossa vida. Como isto se faz seria um curso inteiro, não vou fazer agora. Mas então, em geral, isto é uma maneira para ler o Islã que promove uma correlação, uma harmonização entre ciência e Islã, entre ideia de direitos humanos e Islã, entre ideia de democracia e Islã, entre ideia do indivíduo e Islã. E tudo isto, então, subjazia vários movimentos políticos
no mundo muçulmano no século passado e, aliás, continua influenciando fortemente. Mas, como tudo isto não deu certo suficientemente, houve uma reação. E a reação mais importante é uma reação fundamentalista. Novamente temos também no cristianismo paralelos. Após o modernismo cristão, houve uns 100 anos atrás, uma reação que dizia, bom, mas isto torna o cristianismo num tipo de religião muito soft, muito light, que não é mais séria e que também não mais preenche minhas necessidades espirituais. Pode agora fazer a paz com o darwinismo e com a democracia, mas não mais é o cristianismo que vai me conduzir à salvação. Então você teve uma reação de voltar para o que os seguidores chamaram os fundamentos da fé. Aí nós falamos a palavra fundamentalismo. Bom, isto tudo de maneira simplificada, muito grosseiramente, mas algo semelhante acontece também dentro do mundo muçulmano. Por exemplo, uma interpretação muito modernista do Islã pode conviver com nacionalismo. Pensemos em alguém como Nasser, o presidente do Egito. Então, ele foi um líder pan-arabista, para quem a religião, pessoalmente para ele foi crente. Mas, politicamente, ele não fez nada com o Islã, ele enfatizou a nação dos árabes. Em nome da nação dos árabes, em nome do nacionalismo árabe, que então incluiria também cristãos árabes, mas, por outro lado, por exemplo, excluiria iranianos ou turcos muçulmanos, mas não árabes. Em nome deste nacionalismo, ele trava guerras contra Israel e perde vez após vez após vez. Então, eventualmente, estas perdas, estas derrotas vão provocar uma crise. Não é a única coisa que vai provocar uma crise, mas para nós é um ponto interessante, pois tem a ver com o conflito. Então, as vitórias israelenses parecem desmentir o modelo nacionalista e o modelo modernista para o mundo muçulmano. Então, eles vão empurrar para uma reação fundamentalista. Desta maneira, nós chegamos ao islamismo. Islamismo, então, como eu já disse várias vezes, apesar da maneira como o termo está usado em português, em todas as outras línguas que eu conheço, inclusive árabe, o termo islamismo não é a mesma coisa como Islã. Islam é a religião, islamismo é uma ideologia política. Sim? Esta reação é antimoderna, rejeita todo o pacote da modernidade e retoma a leitura literal do texto das fontes sagradas. Aliás, as fontes sagradas não incluem apenas o Alcorão, como também todos os relatórios, e são milhares, sobre a vida e os exemplos dados pelo profeta, chamados Hadith. Também, esta maneira de interpretar literalmente, vai incentivar uma tendência para, bom, o mundo onde nós vivemos, mesmo que oficialmente seja em nosso país um país muçulmano, digamos Egito ou Síria ou Iraque, na realidade a maneira de viver tem nada a ver com o Islã. Praticamente falando, nossos líderes são só pro forma muçulmanos, mas as políticas que eles aplicam, a maneira como se faz o governo, a maneira como a gente em geral também vive a sua vida, tem nada a ver com o Islã. Nós precisamos, para nos salvar, voltar à verdadeira religião, e isto precisamos fazer com seriedade e tomar a sério e aplicar os múltiplos mandamentos e proibições. Sim? Isto tanto no nível individual quanto no nível da coletividade. Então tem, entre outros, uma linha que se chama salafismo. Salaf são os pioneiros, os ancestrais religiosos, a primeira religião, a primeira geração de muçulmanos. Então eles ainda estiveram em contato direto com o profeta e os muçulmanos seguiriam o modelo de vida e de governança destes salaf,
então Deus seria não mais bravo com os muçulmanos, eles iriam também ganhar na terra, e não só na pós-morte. Então, aí, salafismo que é a emulação da vida do profeta e a vida de seus seguidores imediatos. Então, é super conservador e também automaticamente anti-ocidental. Uma base fundamental em seu pensamento político deste islamismo, então, agora estou ainda fazendo abstração da Hamas, que é um caso especial e te falo disto em um momento. Mas, em geral, islamistas, então, rejeitam a ideia central do nosso mundo moderno, a democracia. A democracia tem como princípio central a soberania do povo. Para islamistas, a soberania pertence não ao povo, mas ao Criador. Aliás, a mesma coisa também vale para muitos fundamentalistas cristãos. Nós temos, por exemplo, na Holanda, tivemos um partido calvinista que se chamava, hoje não mais existe, tem outro nome, o Partido Antirrevolucionário. Bom, isto não foi contra a Revolução Iraniana ou a Revolução Chinesa ou Russa, foi contra os princípios da Revolução Francesa. Sim? E este partido se tornou um partido importante, fundamental no governo holandês por bastante tempo. Então, qual foi o antirrevolucionário? Antirrevolucionário, pois a Revolução Francesa colocou a soberania do povo e eles disseram, não, a soberania na Bíblia pertence a Deus. Então, é basicamente a mesma maneira de pensar como os islamistas de hoje. Aí tem todo um programa, e isto também seria muito mais do que posso fazer hoje, de como se pensa o que um governo islamista iria fazer. E temos vários exemplos, não tantos, mas vários. Por exemplo, no Irã, você teve uma revolução islâmica que estabeleceu o regime que até hoje governa no Irã, que é um regime teocrático, com certos efeitos democráticos, teocrático, que, por exemplo, impõe a população de rezar, de participar nas rezas coletivas, que impõe uma educação religiosa islâmica para a nova geração, que impõe uma separação entre os sexos na vida pública para evitar quaisquer tentações, que estabelece punições alcorânicas para transgressões da lei, por exemplo, apedrejamento de adúlteros, que também se compromete com a expansão do Islã no mundo inteiro. Então, aqui você tem uma ideologia totalmente diferente daquela que eu expliquei antes. Bom, um caso muito fácil, eu falei do governo iraniano. O Irã é xiita. Salafismo é algo tipicamente suni, sim? Então, não só que eles são diferentes, mas um grupo salafista radicalizado, como o Estado Islâmico de hoje, faz o hobby de exterminar o máximo de número de xiitas possíveis. Eles são mais anti-xiitas do que eles são anti-ocidentais, quase. Sim? E tem outras diferenças também. Bom, então, falando muito geralmente sobre este islamismo, nós vemos então uma emergência após a fase de derrotas, de tentativas de modernizar e de obter uma posição de dignidade e de prosperidade para países muçulmanos que chegaram à independência após a Segunda Guerra Mundial. E então, quando estas tentativas não dão certo, então, no quadro de desapontamento e de alienação e de frustração, você tem um campo fértil para a expansão desta nova ideologia. Então, esta ideologia se apresenta como algo muito antiga, sim? Remete a um mundo passado que aparentemente foi perdido. Mas, na prática, é um movimento moderno. Antimoderno, mas um movimento que se encaixa na modernidade, numa oposição à modernidade. Quem são, então, atraídos é uma nova geração, muitas vezes urbanizada, muitas vezes pessoas que foram para escolas já moldadas em modelos de educação ocidental, não necessariamente muito boas, onde eles então saem com diplomas que prometem
obter uma profissão, fazer uma vida, ter um pouco de renda, poder se casar, estabelecer uma família, etc. Todas estas bonitas promessas caem no chão numa pobreza e má governança destes estados, e então eles se abrem para uma ideologia que rejeita este modelo. Então é por isto que, e sobre isto poderíamos falar outra vez, quem são os terroristas muçulmanos de hoje? Sim, obviamente eles são uma pequena minoria entre muçulmanos. Na mídia você muitas vezes recebe esta sobreposição. A Islã deve ser terrorista. Na realidade, obviamente, a esmagadora maioria tem nada a ver com terrorismo. Por outro lado, entre todos os terroristas do mundo, com certeza muçulmanos são sobre-representados. O que atrai pessoas para uma carreira terrorista? Quem são, por exemplo, homens-bomba? Temos sobre isto também um pouco de pesquisa. Bom, tem várias teorias, não entramos agora, mas uma coisa me parece assim comprovado. Não tem nada a ver com pobreza. Muitas vezes, então, se faz numa sociologia um pouco assim vulgar a ideia, bom, pobreza produz terrorismo. Mas isto não é verdade. O que sempre produz terrorismo é uma falta de dignidade, de autoestima e de reconhecimento. Obviamente, não todos que sofrem de baixo autoestima se tornam terroristas, mas ali você pode ver um vínculo, uma coordenação. Eu disse que o islamismo é uma ideologia moderna, apesar de ser antimoderna, usa de todos os meios da modernidade. Sim? Por exemplo, um dos grupos mais radicais de hoje, que nestes dias consegue preencher as colunas e manchetes dos jornais, o Estado Islâmico, se expande amplamente pela internet. Sim? Tem, e também grupos muito mais inócuos e até simpáticos, mas que também remetem a alguma interpretação do Islã, também usam imensamente a internet. Tem um plétora de sites. Se você está com uma tendência extremista violenta, que então entre os islamistas constitui apenas uma minoria, também as armas e as estratégias usadas são hipermodernas. Sim? Aviões, bombas, metralhadoras, explosivas, cyberwar, guerra cibernética, etc., armas de destruição em massa. Tudo isto é a modernidade. E se fala muito do conceito jihad, e como isto então também é algo que é bastante controvertido, eu só daria aqui uma breve definição. Você encontra no Alcorão a palavra jihad muitas vezes, mas a palavra jihad não quer dizer fazer a guerra. Sim? Isto é um mal-entendido. Eu não quero embelezar, pois você pode aplicar que sim significa fazer uma guerra, mas a princípio o jihad é fazer um esforço. Em particular, um esforço que o fiel faz para Deus. Agora, isto você pode fazer de várias maneiras. Por exemplo, se Deus pede isto, você pode tentar controlar suas paixões. Sim? Isto é uma guerra ou um esforço militante que você faz contra ti mesmo para Deus. Até isto se chama o grande jihad. E, em geral, então, tem também a possibilidade a necessidade de, como o Islã é uma religião comunitária, tem então um grupo, uma nação dos crentes, a Ummah, que ela deve ser defendida contra ataques externas. Aí você poderia, no Islã, usar violência, se não há outra maneira para defender. Isto seria pequeno jihad. Este pequeno jihad normalmente é delegado a uma classe particular da sociedade, os soldados, o militar. É só em caso quando
tem uma ameaça vital à comunidade, que todos são chamados para entrar neste jihad. Neste sentido, então, o jihad significaria alguma guerra santa, mas é só uma explicação. E também sobre isto tem brigas, pois a tendência geral é que a guerra só pode ser defensiva. O Estado Islâmico e outros grupos mais radicais interpretem as fontes de tal maneira que os muçulmanos também seriam obrigados a fazer um jihad ofensivo. Mas, não vamos entrar em todos os debates teológicos sobre isto. Mas você pode então entender que com o islamismo temos hoje um quadro ideológico muito diferente de, digamos, 40, 50 anos atrás. 40, 50 anos atrás houve ainda este debate triangular entre, como dizia Fukuyama, democracia liberal, fascismo, que já fora derrotado na Segunda Guerra Mundial, e o comunismo. E com o fim da Guerra Fria, então, também foi derrotado o comunismo e só sobrevivia a democracia liberal. E, então, ele chamava isto o fim da história, sua maneira de pensar hegeliano, que com isto os grandes debates ideológicos da história humana terminariam. E o resto são mopping up operations, operações de limpeza, digamos. Mas, obviamente, desde então temos a emergência de uma nova alternativa à democracia liberal capitalista, e isto é o islamismo.